Essa é uma das regiões de resistência mais claras que você encontrará no gráfico, e quando o preço chegar nela, ele simplesmente não conseguirá romper. Nesse vídeo, você verá uma operação de venda extremamente clara em uma região de resistência bem definida no mini dólar, o tipo de cenário que todo trader deve aprender a identificar. Você vai aprender como reconhecer uma região de resistência forte no gráfico, o momento exato de entrada baseando-se em contexto de mercado, gestão de risco e possíveis alvos da operação. Essa é uma das estratégias mais eficientes para quem busca operações objetivas e com alta probabilidade no day trade, principalmente no mini dólar ou mini índice, e ideal para quem busca mais confiança nas entradas de forma simples. Então, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos práticos sobre análise técnica objetiva e estratégias reais. Então o mercado renovou a máxima daquele candle, né? Ele fez outro candle aqui renovando a máxima, onde pelo gráfico de 30 minutos, agora sim ele rompeu a máxima daquele candle verde, tá vendo? Foi até o 80,5, 81. Então ele rompeu a máxima desse candle verde aqui e agora volta para o movimento de correção, né? Onde pelo gráfico de 5 minutos, como eu falei anteriormente, eu vou cercar uma venda aqui, tá? Então deixa eu já preparar aqui essa venda, porque assim ele vai tentar romper novamente essa máxima, vai tentar renovar essa máxima, romper esse topo, né? Caso ele não consiga, na falha desse rompimento, a partir do momento que ele perder o fundo, a mínima de um dos candles aqui que ele vai tentar fazer esse rompimento, eu vou vender, tá? Que seria o nosso pullback. Então ele vai tentar romper. Caso ele não rompa, caso ele falhe, na mínima do candle que ele deixar, o último candle que ele deixar, a mínima desse candle rompendo, eu efetuo a venda, eu efetuo a nossa entrada e vou segurar até deixar como alvo a máxima desse candle verde no 54, tá? Esse seria um dos objetivos, ou objetivos em preços superiores, de acordo com a média móvel de 9 e a média móvel de 20, no caso essas duas médias móveis aqui, tá? Então eu vou aguardar que nesse rompimento, né, nesse movimento de correção, esse pullback, que ele está formando agora um pullbackzinho aí para venda, eu vou aguardar a venda, eu vou definir como stop o 54 ou regiões aqui entre a média móvel de 9 e a média móvel de 20, ok? Então vamos lá, vamos começar a cercar essa venda. A princípio eu vou deixar abaixo dessa mínima. Se ele romper essa mínima, eu já entro na operação, se ele romper esse fundo. Se não, caso ele continue, né, ele já está falhando aí na renovação da máxima. Caso ele perca a mínima deste candle vermelho que ele está formando agora, eu vou efetuar a entrada nele, tá? Mas por enquanto a nossa entrada fica aqui abaixo deste último fundo. Reparem que então ele já fechou aquele candle vermelho e eu já trouxe a minha entrada deste que estava aqui no último fundo, no 64, eu trouxe para o 68,5, tá? Por quê? Porque a mínima desse candle vermelho é o 69, é o 69. Então abaixo dele, um tique abaixo, eu efetuo a minha venda, tá? Abaixo da mínima dele. Vamos aguardar, tá? E aí se confirma, né, que a entrada nesse pullback de venda, se confirma que o mercado aqui inicia o movimento de correção,
tá? Onde ele pode buscar aqui tanto o 54 quanto a média, quanto essa resistência do pivô, que agora pode passar a trabalhar como suporte, e rompendo tanto a média de 9, média móvel de 9, quanto a resistência do pivô, que agora trabalha com suporte, ele pode vir buscar aqui ou chegar muito próximo da média de 20, tá? E rompendo a média de 20, o nosso último objetivo seria o 54, que é a máxima deste candle aqui, que já foi a máxima do dia, né? Então vamos aguardar, ver se ele pega aí essa nossa entrada. Efetuamos a entrada, o mercado rompeu a mínima do candle vermelho aqui, conforme eu falei anteriormente. E agora vamos aqui deixar o nosso stop, definir o nosso stop acima da máxima do dia, esse último topo. Daqui a pouco eu vou movimentá-lo conforme o mercado andar, conforme o dólar andar. E eu ia deixar a princípio o nosso alvo aqui, né? Um ponto aí acima do 54, né? No 55 aí. Um pontinho acima dessa máxima. Porém, repare que a média móvel de 20, ela já está acima desse alvo, né? Desse objetivo. Ela já se encontra acima do 54, que é a máxima deste candle aqui. Então é muito provável, tá, que o mercado até tente corrigir até o 54, a máxima desse candle verde, mas também é possível, mas também ela pode acabar respeitando a média móvel de 20 e encurtando essa correção, tá? Aí, ao invés de vir até aqui o 54, o nosso objetivo, pode ser que ela venha neste candle acima, o fechamento desse candle acima, que é o 57,5. Pode ser que seja até mesmo onde ela se encontra agora aqui, a média móvel, no 58, né? Que é o mesmo candle aqui que eu acabei de falar, o fechamento desse candle, ou até mesmo a resistência do pivô, que agora pode trabalhar como suporte. Então já vou trazer aqui para o 58, que é onde a média móvel de 20 se encontra agora, tá? Então vou definir aqui como alvo e aguardar para ver se o mercado busca essa região aqui, esse nível de preço, onde sairemos com um gain aí de 10,5 pontos. Repare que o mercado continua respeitando o suporte dessa congestão, né? Nossa região de resistência. Então o suporte daquela congestão de dias anteriores, lá pelo 30 minutos, este suporte aqui, que é referente a toda essa congestão, essa zona de consolidação de dias anteriores, repare que o mercado continua respeitando, né? Ele formou o pullback e agora ele está tentando romper, mas ao chegar próximo do suporte ele já respeitou, né? Deixando esse dojizinho aqui, né? Então vamos aguardar que no rompimento desse pullback, ou seja, rompendo aqui o 64,5, o mercado acelere e busque o nosso alvo. Bom, vamos lá. Será que agora ele rompe aí esse pullback? Será que ele rompe esse fundo? Rompendo, eu acredito que ele vai acelerar, tá? E buscar lá o nosso alvo. Mas vamos aguardar aí. Ele continua respeitando o suporte daquela congestão, lá dos 30 minutos. E logo abaixo tem o rompimento do pullback. Bom, não deu nem tempo de voltar aqui o vídeo, tá?
O mercado realmente, na hora que rompeu, ele já foi direto lá no nosso alvo, tá? No 58. Então não deu tempo nem de retornar aqui para demonstrar o momento em que ele atinge o nosso objetivo, tá? Mas está aí, a nossa leitura estava correta, tá? O mercado novamente respeitou a região de resistência, formando um pullback, e no rompimento desse pullback ele acelerou e buscou o nosso alvo no 58, tá? Aqui no 58, exatamente. Repare que ele vem até o 57. Então ele veio um ponto abaixo do nosso alvo, tá? Nos tirando da operação. Então mais 10 pontos no bolso, 10 pontos e meio. E você não precisa, o que eu quero te mostrar com esse vídeo é que você não precisa estar clicando toda hora, você não precisa operar toda hora, você não precisa nem operar todos os dias. Caso não tenha esse padrão, caso o mercado, o dólar não forme esse padrão de vir buscar a região da resistência, falhar na segunda tentativa, formando o pullback, e aí fazer esse movimento de correção, tá? Isso é um padrão muito comum no mercado, onde o mercado busca a região de resistência, falha nessa região e forma esta correção, onde a partir desse momento você começa a acompanhar essa venda, lembrando que é um trade de contra-tendência. Então, portanto, os alvos precisam ser curtos, tá? Por isso que eu falei, de repente ele não chega aqui no 54, ele respeite as médias móveis, tá? Tanto que ele não respeitou a média de 20, mas fechou acima dela, né? Ele veio, tocou, né? Violinou, como a gente sempre fala, ele violinou, buscou o nosso alvo e voltou lá para a região da resistência. Então esse padrão é muito comum de acontecer, onde você pode simplesmente acompanhar o mercado e aguardar a formação dele. Onde? Em uma região de resistência. E se o mercado for de baixa? Você vai fazer o mesmo em uma região de suporte. Você vai aguardar a falha do mercado, efetuar a sua entrada e buscar aí os alvos mais próximos, né? Os suportes mais próximos ou as resistências mais próximas. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like porque isso fortalece demais o canal. Compartilhe com alguém que também precisa aprender a identificar essas regiões. E claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Bons trades e até o próximo vídeo.